Hoje eu vou tentar falar um pouquinho aqui do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime de tributação onde as empresas que estão dentro dele têm alguns benefícios, porém ele também tem algumas regras para que as empresas possam estar dentro dele. Algumas atividades elas não podem aderir no Simples Nacional, como bancos, comércio, fabricação de cerveja. Algumas atividades bem específicas não podem aderir ao Simples Nacional. Elas estão elencadas no anexo da lei. E toda empresa do Simples Nacional, ela por si só já vai ser uma ME e uma EPP de porte. Porque o Simples Nacional ele tem um limite. As empresas só podem estar dentro do Simples Nacional que tenham faturamento até 4 milhões e 800. Passando disso, ela não pode aderir ao benefício do Simples Nacional. Ele já tinha que escolher uma outra forma de tributação, lucro presumido ou lucro real. O Simples Nacional, ele tem o limite de 4.800, porém, os estados podem aderir a um limite diferente, que é isso que acontece na maioria dos estados brasileiros. A maioria dos estados aderiram até esse ano, por exemplo, a um sublimite de 3 milhões e 600. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no âmbito estadual, a empresa pode estar no federal, no Simples Nacional, que ela não atingiu os 4 milhões e 800, mas no âmbito estadual, se ela passou dos 3.600, ela vai recolher o imposto, que é o ICMS estadual, como empresa normal, ou seja, como uma empresa do lucro presumido ou lucro real, né, de acordo com aí o cálculo de ICMS, vai ser para esses regimes e não mais dentro do Simples Nacional. O que acontece no Simples Nacional é que nós temos um imposto global, ele engloba tudo, tanto o estadual como o municipal, quando a atividade for tributada pelo ISS, né, e ICMS quando for tributada pelo estado e o ICMS, e todos os federais. Então o Simples Nacional, ele tem isso, ele é um imposto que engloba todos os impostos, certo? O Simples Nacional ele é dividido por anexos. O que quer dizer esses anexos? O anexo 1 são para empresas de comércio, o anexo 2 para empresas de indústria, 3 serviços, 4 para alguns serviços específicos, que no anexo 4 a contribuição previdenciária, onde um dos benefícios do Simples Nacional é que a contribuição patronal previdenciária, que é recolhida sobre a folha de pagamento, sobre o valor bruto da folha de pagamento, as empresas do Simples Nacional estão desoneradas. Porém, as atividades que estão dentro do anexo 4 não têm esse benefício. Elas têm que fazer essa contribuição patronal. E o anexo 5, que são algumas atividades específicas que estão sujeitas ao fator R, que é um assunto que vai gerar aí vídeos posteriores, certo? Nós temos dentro desses anexos as faixas de divisões, que eu vou mostrar mais à frente, como é dividido essas faixas. A alíquota do Simples Nacional, ela pode variar. Eu vou mostrar os anexos e os percentuais de divisões para cada imposto, certo? Ele tem, várias diferenças, né? No vídeo anterior eu falei do MEI, na realidade, né? E o Simples Nacional, ele tem mais obrigações do que o MEI, né? Diferente do MEI, o recolhimento dos impostos são sobre essas tabelas desses anexos que eu vou mostrar. Existe a obrigação da emissão do documento fiscal para todas as atividades da empresa, diferente do MEI, onde até hoje ele não é obrigado a emitir o documento fiscal. Ele pode emitir, né? Ele já pode emitir o documento fiscal. Até ano passado não era liberado para eles, hoje já é, mas ele não tem a obrigatoriedade. Ele pode facultativamente emitir o documento fiscal, né? E dentro do Simples Nacional nós temos também algumas atividades que não podem aderir ao Simples Nacional. Algumas atividades aí bem específicas, né, que está lá elencada na lei. Eu vou virar um pouquinho aqui a câmera para vocês terem uma noção, certo? Eu vou mostrar o anexo do comércio, que é o mais praticado aqui na nossa região, e vou mostrar o anexo dos serviços, para vocês terem uma noção de como funciona esse cálculo do Simples Nacional. Lá no MEI, nós temos uma contribuição fixa
Aqui no Simples Nacional, não. O que vai importar é faturamento bruto, certo? Então, em cima do faturamento bruto, é aplicada essa tabela que eu vou mostrar para vocês. Então, virando um pouquinho a nossa tela, nós temos a tabela do anexo 1, que é aplicada para atividades de comércio, certo? Então, vamos lá. Aqui na faixa 1, o que quer dizer 4% até 180 mil? O Simples Nacional, ele considera sempre o faturamento dos últimos 12 meses. Para as empresas constituídas, né, ao curso do ano, ele vai considerar esse faturamento proporcional. Então, para saber se ela vai estar aqui na primeira faixa, vai se dividir os 180 por 12 e aplicar a quantidade de meses. Esse será o limite dela para cálculo. Então, até 180 mil faturamentos somados dos últimos 12 meses, ele vai estar na alíquota inicial, que é 4%. 4% sobre o faturamento bruto. A partir de 180 até 360, ele passa para a segunda faixa. Aqui, a partir da segunda faixa, nós temos uma diferença, que é a parcela a deduzir. Então, ela não vai ser os 7,30, vai depender do seu valor de faturamento, ela vai variar de 4 até 7,30. E isso, né, nós acompanhamos todo mês e é passado aí para as empresas qual faixa que ela está realmente. Porque ela só vai ser o 7,30 quando ela chegar nos 360 mil, certo? Assim sucessivamente. Como vocês podem ver na tabela, ela vai até o 4 milhões e 800, sendo que dentro o ICMS, né, da parte estadual, só vai estar até aqui, até os 3 milhões e 600, porque a partir daqui ela pode aderir federal, mas não estadual. Essa é a tabela do anexo 1 para comércio. Eu vou mostrar que dentro dessas alíquotas aqui, a gente tem as repartições, que são para onde vai cada imposto dentro dessas faixas. Então, dentro dos 4%, 41,5% dele é de contribuição previdenciária. Eu já falei lá atrás, né, que o Simples Nacional é desonerado sobre a folha de pagamento, porém, dentro da alíquota dele, a maior parte dessa tributação vai para a contribuição previdenciária. Aqui é contribuição social, né, imposto federal, também uma contribuição. Aqui, ó, ICMS, 34% daqueles 4 vão para o Estado, é de imposto estadual. IRPJ é federal, COFINS e PIS federal também. O que acontece aqui com o ICMS? Dentro, principalmente do estado do Ceará, nós temos muitas atividades, né, que são sujeitas à substituição tributária por entrada. E aí é uma particularidade de cada empresa, é preciso ser estudada, né, a tributação de cada atividade e também ser estudada a tributação de cada produto. Existem produtos também no âmbito federal que eles são de tributação monofásica do PIS e COFINS. Ou seja, tributação monofásica, ele sofreu toda a tributação referente a PIS e COFINS lá na industrialização dele. Então, essa alíquota aqui, na hora do cálculo do Simples Nacional, é retirada daquela base de cálculo para a empresa não pagar novamente, assim como o ICMS, se já tivesse sido recolhido por entrada. E isso, né, é um estudo realmente de atividades e de produto. Então, é uma coisa bem particular aí de cada empresa. Aqui eu vou mostrar o anexo 3, que é o anexo de serviço. Ele já tem uma alíquota mais alta, mas funciona da mesma maneira, a mesma sistemática de cálculo, tá? Então, a repartição dele, vocês vão poder perceber aqui, existe a previdenciária, as federais, porém não existe o ICMS. Aqui o ISS troca de posição aí com o ICMS e daquela porcentagem que a inicial da faixa 1 é 6%, 33,5% vai para o município, certo? E aí, né, a gente vai ver qual o município da prestação de serviço. Então, isso é o que acontece dentro do cálculo do Simples Nacional. É um imposto único, onde nós temos federal, municipal e estadual, certo? Claro que com o estudo de cada atividade
e de cada produto, porque isso vai influenciar totalmente no cálculo do imposto, e sempre em cima do faturamento bruto. Então, nós podemos perceber aí que há uma diferenciação lá do MEI, né, do microempreendedor individual, que independente aí do seu faturamento bruto, ele vai pagar aquela taxa fixa mensalmente. Então, de uma forma geral, né, vocês percebem a diferença, né, de um regime de tributação para o outro. Claro que o microempreendedor ele vai ter as limitações. O Simples Nacional também tem as suas limitações, como as atividades, né, impeditivas. E ele tem a obrigação da emissão do documento fiscal, ele tem obrigações acessórias também diferentes, tá, do microempreendedor individual. Nós temos declarações, né, anuais, ele precisa realmente de um acompanhamento de um contador. Toda empresa do Simples Nacional diferente do microempreendedor individual, que é como eu posso dizer, uma opção, no Simples Nacional não. Precisa realmente aí da atribuição do contador, até porque ela obrigatoriamente é ligada ao cadastro de um contador perante a Cefaz, a Secretaria Estadual da Fazenda, certo? O mais, né, existe as particularidades das atividades impeditivas, quem pode optar, eu posso ter mais de uma empresa no Simples Nacional? Pode, porém tem que haver um estudo dessas empresas, porque tem limitação de faturamento para que ambas possam estar no Simples Nacional. Tem várias regras que têm que ser realmente estudadas caso a caso. Não pode haver um diagnóstico geral de como vai estar ou não. Mas cada empresa tem que ser estudada a fundo. Assim como para tributar ela dentro do Simples Nacional, como eu falei anteriormente, a atividade é muito importante devido às nossas tributações aí estadual, onde nós temos inúmeras quinais aqui dentro do nosso estado principalmente, que são substituição por entrada. Então, a parte estadual ela já é recolhida antecipadamente, não no faturamento da venda, como é calculado o Simples Nacional, e sim ela já foi paga lá na compra, lá na entrada do produto no comércio, e aí a gente tem que fazer um estudo para os códigos saírem corretos, para que a gente tribute ela dentro do portal do Simples Nacional corretamente, para a empresa não ter uma bitributação. E também a questão do PIS e COFINS, que é levantada, né, pelos códigos de nomenclatura, né, a classificação aí do Mercosul, nosso NCM, e ele tem a tabela de tributação para o PIS e COFINS. Quando esse PIS e COFINS, como eu já falei, é monofásico, ele também tem que ser excluído da base de cálculo para que a empresa não pague esse imposto que já foi totalmente recolhido lá na primeira fase do produto. Então, no geral, essas eram as informações que eu venho aqui trazer, mas para um esclarecimento, que a gente recebe várias dúvidas dessa parte de tributação, aqui principalmente do MEI, como eu já falei no anterior, e empresas do Simples Nacional. Nós temos aí mais duas sistemáticas de tributação, que é o lucro real, o lucro presumido e o lucro real. E aí, quem sabe aí no próximo vídeo a gente fala dessas duas tributações. Então, se esse conteúdo faz sentido para vocês, a título de informação, né, eu peço que interajam, que curtam e deixem aí suas dúvidas, mande no direct, deixe nos comentários, que vai nos ajudar a tentar fazer algum conteúdo que interesse para vocês as informações.